Irmãos, nele temos a redenção, amém? Nós estamos nessa campanha de 21 dias de redenção. E quanto mais a gente se aproxima da sexta-feira, mais intensa vai ficando essa nossa experiência de vivenciarmos, de nos unirmos a Cristo. É isso que Paulo fala, né? A gente leu na semana passada aquele texto em Efésios, no capítulo 1. Ele fala sobre essa experiência da união com Cristo, né? Os teólogos chamam de união hipostática. Nós nos unimos porque ele se uniu a nós primeiro, entende? Ninguém podia se unir a Deus, porque nós estávamos banidos. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Deus habita a luz inacessível. Ninguém jamais o viu. Ninguém jamais esteve com ele, a não ser o Filho que veio dele. Então, ele assumiu a nossa natureza. Ele se uniu a nós. Ele se tornou o nosso Goel, o nosso redentor da família. Ele se uniu à nossa natureza para que nós nos uníssemos a dele. Então agora, em Cristo e por meio de Jesus, irmãos, nós temos a redenção. Em Cristo nós temos redenção. Se a gente pudesse resumir toda a história da Bíblia em uma única palavra, essa palavra poderia perfeitamente ser redenção. Amém? Essa tem sido a sua história. Essa é a sua história. Não uma história de superação do Marcos. Como o Marcos foi inteligente, forte, como o Marcos foi habilidoso. Não, é a história de como Jesus o salvou. De como Jesus veio para buscar e salvar aquilo que estava perdido. Eu estava perdido. O Senhor me encontrou. Amém? Você consegue se enxergar nesse lugar? Nós estamos vivendo essa história, irmãos, de redenção, essa história do resgate. Nele temos a redenção por meio do sangue, o perdão dos pecados. A gente viu a importância do sangue. A história começou com o sangue clamando por justiça, lembra? O sangue de Abel. Existe um mistério profundo. Tudo que Deus fez no plano natural é sombra de algo maior, né? Não é que o natural é paralelo ao espiritual. O espiritual, segundo o autor de Hebreus, é a realidade mais ampla, entende? É o que está por trás. O que é visível veio do invisível, entende? Aquilo que é visível foi gerado por aquilo que a gente não pode ver. A realidade maior, mais ampla, mais segura é a realidade de Deus, é a realidade espiritual, entende? Por meio do sangue, irmãos, sangue do Senhor Jesus, existe algo poderoso. E a gente precisa dar ouvidos ao Espírito Santo. A gente fica preso a tanta bobeira. Quanta, quanta coisa dispensável tem chamado a nossa atenção, tem prendido a nossa atenção, horas e horas. E o Espírito Santo quer que você ouça a voz dele para refletir, para meditar no que significa ser redimido, o que significa viver a grande Páscoa, o grande resgate. A história começou com sangue derramado. Foi assim, depois que o homem peca, já na segunda geração, irmãos, entende? Não demorou muito. Depois da escolha de Adão e Eva, primeira geração de filhos, o sangue que representa a vida que foi dada por Deus, foi derramado de uma forma vil, terrível, violência gratuita. Irmão
Sangue na família, irmãos. Um irmão matando outro irmão. Motivo banal. Violência gratuita. Deus havia criado o mundo e o propósito, e o sangue foi derramado, o sangue de Abel, né? O sangue de Abel clama por justiça. É isso que a Bíblia afirma. O sangue de Abel, até hoje, derramado na terra, tem uma voz, um clamor, um pedido que a justiça seja feita. Lá na cruz, o autor de Hebreus fala, aconteceu algo diferente. Mais uma vez o sangue foi derramado. Mas esse sangue não clama por justiça. Esse sangue clama por redenção. Jesus. Aleluia. Por perdão. Perdão. E agora aqueles que foram alcançados por esse sangue são chamados a viver não pela lógica da vingança. Lembra? Caim matou Abel, o sangue foi derramado. E foi colocada uma marca em Caim. Porque existe uma lógica no derramamento do sangue, na violência, no pecado, no egoísmo, na vida vivida em si mesmada, dobrada para si mesmo. Existe uma lógica, a lógica da vingança. Olho por olho, dente por dente. Existia uma marca em Caim, ele seria vingado 7 vezes. Aí logo em seguida, algumas gerações depois, Lameque, um descendente direto de Caim, ele se tornou uma pessoa muito mais violenta que Caim, ele matou muito mais vezes. Ele matava por prazer, é isso que ele afirma. E ele dizia: se Caim deveria ser vingado 7 vezes, eu, Lameque, preciso ser vingado 70 vezes 7. Quantas vezes? 70 vezes 7. Você já ouviu esse número em alguma outra vez na Bíblia? Já viu? Então, o sangue de Abel clama por justiça. O que nós podemos fazer? Vingança, cobrança, exigir reparação. Aí Jesus derramou o sangue dele. Primeira coisa que Jesus disse na cruz do Calvário: Pai, perdoa. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Será que eles não sabiam mesmo, irmãos? Jesus fala que não. Eles não faziam ideia de quem ele era, qual é o papel dele, e como aquele evento era um evento central do mundo. Aqueles que foram alcançados pelo sangue da redenção, agora são chamados a viver não mais pela lógica da paga, da vingança, mas pela lógica da graça. Jesus mostra que o perdão recebido de Deus redefine a maneira como tratamos o próximo. Ele desenvolve uma convicção central do Evangelho em nós. A comunidade do reino vive do perdão de Deus. Amém? Você foi perdoado? Você sabe o que é ser perdoado? A gente falou sobre isso a semana passada. É redenção para viver. Nós somos perdoados, isso é tão bom. Né? O perdão significa é o resgate por meio do pagamento de um preço. Jesus pagou o preço da sua liberdade, da sua libertação. Hoje, irmãos, hoje, essa comunidade que vive o perdão de Deus se torna uma comunidade que perdoa. Amém? Tamo junto, né, Gabi? Obrigado. Uma comunidade que perdoa. Se tem algo que o Espírito Santo está fazendo no seu coração, na sua vida, se tem algo que precisa acontecer em você antes de você ser promovido para a realidade celestial, é essa habilidade de perdoar, essa capacidade, esse ato gracioso de perdoar. Nós precisamos ser uma igreja que perdoa, amém? Você precisa ser
Você precisa ser alguém que perdoa. É hoje, a gente está nessa segunda mensagem, redenção para perdoar. Esse texto de Mateus 18, 21 a 35. Mateus 18 é um momento importante, é um dos discursos importantes de Jesus em Mateus. A gente sabe que lá no começo a gente tem o Sermão do Monte. Sermão do Monte do capítulo 5, 6, 7 de Mateus. Jesus ali, ele fala sobre a justiça do reino, lembra? Justiça elevada. Ele mostra sobre essa realidade do reino de Deus. E aqui no capítulo 18, ele começa falando sobre o povo do reino, sobre a dinâmica da vida no reino, para quem está do lado de dentro do reino. Então, e desde o comecinho, ele começa falando de humildade. Lá no versículo 1, a gente não tem tempo de ler, mas no versículo 1 do capítulo 18, Jesus fala sobre como é diferente no reino, como as pessoas se comportam de uma outra maneira. A vida que faz a gente viver é diferente no reino de Deus. Aquilo que nos move, a força que nos move, aquele impulso que nos coloca para frente, irmãos, na vida, no reino é diferente, funciona de uma maneira diferente. A vida floresce de uma maneira diferente no reino de Deus. E desde o início, Jesus está falando, ele começa falando, ele pega as crianças e fala: se você quer ser grande, tem que ser igual a esse pequenino aqui. A vida no reino floresce diferente, ela acontece diferente. Lá fora, as pessoas brigam para ser o maior. Aqui no reino, olha só, quem não se tornar como um pequenino igual esse, não tem lugar no reino. E ele vai falando sobre essa, esse povo do reino, humilde. Começa lá na humildade. Se não for humilde, não adianta. Daí ele vai terminar o capítulo aqui, falando sobre perdão. Por quê? Eles estavam conversando sobre essa dinâmica da vida, as pessoas do reino. E aí Pedro se levanta, olha só. Pedro, então, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoo? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Lembra de Lameque? Lembra do peso da vingança? 70 vezes 7. Jesus está fazendo uma referência direta, irmãos. Esse número não é aleatório, esse número não está aqui à toa. Né? É o fator exponencial mesmo. Da mesma maneira, né? É isso que Jesus veio fazer. Por meio do homem entrou o pecado, e com o pecado entra a morte, para danar tudo. Por meio de Cristo entra a vida, e por meio dessa vida, a redenção do cosmos, a redenção das vidas, a redenção de todas as coisas. Entende? O apóstolo Paulo fala lá em Efésios, a gente leu na semana passada, esse plano de Deus, propósito de Deus antes oculto, misteriosamente oculto, além da nossa capacidade de conhecimento, foi revelado em Jesus, foi dado em Jesus. Ele se torna visível em Jesus. E ele fala de fazer convergir em Cristo todas as coisas visíveis e as invisíveis, tudo junto, tudo ali, convergindo em Cristo. Eu sei, assim como eu, a gente imagina que a gente nasceu para fazer muitas coisas e realizar muitos sonhos e ajuntarmos muitas coisas. E a gente nasceu para gastar o nosso tempo com muitas atividades. Eu sei, como eu sei que você também você pensa nisso, mas não é assim. Não é assim. Você nasceu para experimentar e viver o propósito de Deus. Até 70 vezes 7? Jesus responde não. Não, até 7? Jesus responde não. Eu digo que é até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei. Então ele começa a contar essa história. Eu já preguei sobre essa parábola. A gente não vai ficar preso aqui a alguns detalhes.
Mas ela é a resposta de Jesus direta. Jesus está falando sobre perdão, sobre a realidade do reino, dos discípulos do reino. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar o que, irmãos? Ele resolveu ajustar o quê? O rei resolveu ajustar contas com os seus servos. Significa o quê, irmãos? O rei resolve ajustar as contas com os seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um dos servos que lhe devia 10.000 talentos. Quem sabe aqui quanto valia 10.000 talentos? Ninguém vai lembrar, já preguei sobre isso. Ninguém. Então, você lembra, Rodrigo? Um ano de trabalho? 10.000 talentos? Você acha que é isso? Não é, meu irmão. Mas obrigado, Rodrigo. Obrigado pela coragem. O Rodrigo falou que é um ano de trabalho, mas não. Vamos seguir, daqui a pouco a gente fala sobre isso. É um valor muito maior. Né? É um valor que corresponde a centenas de milhares de anos trabalhados. Quem é que vive centenas de milhares de anos trabalhados aqui? Essa é a dívida que esse servo contraiu. Ele contraiu uma dívida impagável. As pessoas assustaram quando Jesus disse isso. Não tendo ele, porém, com que pagar, é lógico que ele não tinha. Como é que ele vai pagar uma dívida que é o equivalente a centenas de milhares de anos de trabalho? Então, o rei ordenou que fosse vendidos a ele, a mulher, os filhos, tudo que ele possuía para pagar. Ou seja, é o preço da vida, entende? É o preço da vida. É a vida. Então, você não tem com que pagar. Você vai pagar com a sua vida. Então o servo, prostrando-se, ele caiu aos pés do rei, com reverência, e ele clamou, ele pediu: "Sê paciente comigo, e eu pagarei." Ele está dizendo: se você esperar, eu vou pagar. Se você. É que eu não me esforcei o suficiente, mas eu vou me esforçar agora, eu vou juntar. Eu vou juntar o equivalente a centenas de milhares de anos de trabalho para te pagar. E o senhor daquele servo, ele se compadeceu, ele se moveu de íntima compaixão. Jesus fala que as entranhas dele foram contraídas. Então mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. Você sabe, Rodrigo, o equivalente de 100 denários, quanto custa? Oi? 100 denários, equivalente a 100 dias de trabalho. Isso aí, Rodrigo, parabéns. Né? Denário é o que valia um dia de trabalho. Imagina então, não é um valor. Imagina se a gente. Hoje o dia de trabalho médio do povo é R$ 150. Quanto vale 100 vezes 150? 15? Quanto é, gente? Me ajuda aí. 15 mil. Uma dívida de 15 mil, não é, entenda, né? Não uma dívida qualquer. 15 mil reais é um bom dinheiro. Equivalente aí a 3 meses de trabalho no ano todo. Aí, ele encontra com alguém que estava devendo esse dinheiro para ele. E olha só, agarrando, ele estrangulou, né? Começou a sufocar, dizendo: "Me paga o que você me deve." Então o conservo, mesma coisa, caindo-lhe aos pés, lhe implorou: "Seja paciente, eu vou te pagar." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que ele saldasse a dívida.
Agora, olha só, vendo os seus companheiros, o que se havia passado, quem que viu, irmãos? Quem viu? Os companheiros. Então não era só entre o credor e o devedor. Havia, havia uma comunidade ali, né? Eles se entristeceram, então eles foram relatar ao rei tudo o que havia acontecido. Então o rei, chamando o servo, disse: Você é um servo mau, malvado. Eu perdoei a sua dívida toda, a sua dívida impagável, infinitamente maior, porque você me suplicou. Entende? Você me pediu, você clamou, e eu me compadeci de você. Eu fui movido pela compaixão, pela misericórdia, e eu perdoei toda aquela dívida. E aí ele fala: Você também não devia fazer a mesma coisa? Mas ele pergunta: Não devias tu igualmente compadecer-te do seu conservo, da mesma maneira que eu me compadeci de você? Você não devia ser movido por compaixão também, quando ele te implorou? Ele pediu para você, ele disse para você ser paciente com ele, e você não foi. Você não deveria ter agido da mesma maneira que eu agi? Essa é a pergunta do rei. Por que você não fez o que eu fiz? Por que você agiu de uma maneira completamente diferente? Por quê? Indignando-se o Senhor, o rei, o entregou aos verdugos ou aos torturadores, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Olha só como termina essa parábola, irmãos. É uma das parábolas mais exortativas de Jesus. Ela termina nesse clima. Jesus levanta os olhos e fala: É isso que meu Pai vai fazer. Ele vai colocar vocês para viver tormento na mão dos carcereiros, até que você pague a dívida. Vamos orar, irmãos? Senhor, ajuda-nos hoje. Pai, ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, continua falando conosco. Amém, Senhor. Irmãos, a pergunta de Pedro, tudo começa lá na pergunta de Pedro. Até quantas vezes eu devo perdoar, Senhor? Né? Não é uma pergunta teórica, ela nasce ali daquela experiência da vida real deles. Pedro estava ali pensando, perdão, irmãos, é algo do chão, não é da vida, não é? Quem acha que é fácil perdoar aqui? Quem perdoa com facilidade? Né? Essa é uma lição que a gente aprende desde criança. Como é difícil fazer uma criança pedir perdão, não é? Ou perdoar. Difícil, porque o perdão envolve feridas, relacionamentos feridos. Perdão envolve é, feridas é, ocasionadas por palavras que nós ouvimos. Quantas vezes as pessoas são no mínimo descuidadas, né? Elas vão dizendo as coisas, e elas vão, né, traições, decepções. Os rabinos da época de Jesus, eles costumavam dizer que uma pessoa boa, muito boa, ela era capaz de perdoar 3 vezes a mesma falta. Uma pessoa muito, muito boa. Aí Pedro, então, ele chega para Jesus e fala: Então, mestre, não é 3, são 7, não são? Sete é um número perfeito. São 7 vezes. 7 é o limite, Pedro está perguntando. 7 é o limite do perdão. Existe limite para o perdão? É o 7. Jesus fala: Não, não é 7, mas 70 vezes 7.
A resposta de Jesus surpreende, irmãos. É uma resposta inesperada. É uma resposta que não é desse mundo, entende? Ninguém jamais disse algo assim. Essa não é a maneira como a gente vive no mundo desde o início, desde Abel e Caim. Não é assim que a gente vive no mundo. Perdão, perdão nunca foi algo assim. Nunca foi defendido assim. A resposta de Jesus é surpreendente, porque ela está enraizada nesse acontecimento lá de Gênesis. Lameque disse: Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 70 vezes 7. Lameque, irmãos, representa a multiplicação da vingança. Jesus, ao ecoar esse número, inverte a lógica da cobrança. Cobrança, da exigência, a exigência de reparação, onde o pecado multiplica a vingança, irmãos. O reino, a redenção multiplica o perdão. Esse é um precioso exemplo da reversão da redenção. Sabe, redenção é isso. Redenção é restauração de todas as coisas. É isso que Jesus veio fazer, buscar e salvar, redimir todas as coisas. E aí Jesus começa a contar a história, entende? Jesus falou, olha, não, 7 não, 70 vezes 7. Ele lembra desse fato que aconteceu lá no princípio, derramamento do sangue, o sangue que cobra por justiça. Não é justo. Ele foi morto por nada. Ele foi agredido por nada, sem motivo. Injustiça. O sangue cobra por justiça. Se você abrir em Apocalipse, lá no capítulo 8, você vai ver a alma dos mártires clamando pela mesma coisa. A história do homem começa assim e ela termina assim. A história do mar. Até quando, Senhor? Não haverá justiça. O sangue dos mártires, o sangue dos justos mortos injustamente clamam por justiça. Mas aí a gente vai ter uma outra visão em Apocalipse de uma multidão incontável de pessoas lavadas pelo sangue, com as roupas, com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Jesus começa a dizer, então, olha, no reino dos céus é diferente. É essa expressão. E quando Jesus conta uma história muito do chão da vida, sabe? Muito realista ali, Jesus falando sobre um credor que chama todos os devedores para um ajuste de contas. É algo tão próximo de cada um de nós, não é, irmãos? É algo muito normal, não é? Não é normal? Então, aí Jesus fala: eu vou mostrar para vocês como é a dinâmica, a vida do povo no reino dos céus. Por isso, o reino dos céus é semelhante. Então, a parábola de Jesus, irmãos, não é uma lição de moral, entende? É uma janela. Jesus está abrindo uma janela para a gente entender como é que funciona o governo de Deus, como é que funciona a redenção de Jesus, o lugar central que o perdão ocupa, irmãos. Entende? O perdão ocupa um lugar central na história do mundo e na sua história também. Você está aqui para perdoar, para perdoar. A parábola revela isso. É primeiro como Deus trata os seus servos, como Deus te trata, como Deus me trata e como nós tratamos os nossos próximos. São duas realidades apresentadas. O perdão não é apenas um tema, entende? Sobre o que a gente vai conversar? Sobre o perdão, né? Só mais um tema. O perdão é uma evidência da redenção. O perdão no seu coração, quando você perdoa alguém, é, na verdade, uma evidência de que o seu coração foi transformado pelo perdão de Deus. É a materialização da graça de Deus na sua vida. É uma evidência da redenção. Nós fomos perdoados de uma dívida impossível de pagar, irmãos. E esse perdão recebido redefine a forma como vivemos. Senhor, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Lembra? Está lá na oração do Pai Nosso. É uma das petições. Existe
Existe uma condicional aqui. Perdoa minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado. Nós já temos perdoado os nossos devedores. Não é que se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não é isso. É que o perdão, aliás, o não perdão é evidência de que algo ainda não aconteceu dentro de você. Não existe uma realidade da graça dentro de você. Então, a parábola, irmãos, o servo então contrai, são esses detalhes. Ele contrai a dívida. É isso que tem acontecido, lembra? Ah, mas eu não devo nada para ninguém. Você adquiriu uma dívida impagável. É isso que a Bíblia afirma. Todos os homens, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. E todos carecem de redenção. O servo contraiu a dívida. Né? Ele sempre, irmãos, você é livre para escolher as suas escolhas. Você é responsável por tudo aquilo que você escolheu, por tudo aquilo que você fez, cada palavra que você disse, cada pensamento que ocupou a sua mente. Você é responsável. Você contraiu uma dívida, entende? Uma dívida impagável. Né? Um talento, hein, Rodrigo? Um talento, 6.000 denários. Um talento. Talento era uma medida, era peso em ouro ou em prata. Então, um talento, 6.000 dias trabalhados, você compra um talento. Trocava por um talento. Cerca de 20 anos de trabalho. Agora, 10.000 talentos, irmãos, é muita coisa, entende? São centenas de milhares de anos de trabalho. Então, o servo se prostra e ele roga. Olha só a atitude do servo. Olha só como esse servo, ele, como ele não é que ele não entendeu, ele não vivenciou. Porque para ele, olha só o que ele fala: se você esperar mais um pouquinho, eu pago. Eu pago. Se eu me esforçar, eu vou juntar, eu pago. Que loucura, irmãos. Uma dívida impagável. O cara é sem noção mesmo, eu pago. Não foi porque ele disse que ia pagar, porque o Senhor sabia que ele não pagaria. Então, vai embora. Você não vai. Eu vou te perdoar, você não precisa pagar nada. Você está livre. Eu vou assumir, eu vou assumir a dívida. Eu vou assumir e eu vou pagar o preço da sua dívida. Pode ir embora. Mas esse servo aqui, ele era sem noção. É o exemplo de um coração não transformado. O servo sai, encontra alguém que devia 100 denários. Ele agarrou, sufocou, paga o que você me deve. Mas Jesus não está minimizando a dor. Porque é isso. É uma, é uma, é uma ofensa, é uma dívida. Afinal de contas, 15.000 reais, se fosse hoje, né? Esse valor é um valor considerável. Eu não posso absorver isso. Eu preciso cobrar. Ele agarra, sufoca. A questão não é, meu irmão, não é que aquilo que alguém deve para você é pouco, entende? Não é pouco. Jesus sabe que não é pouco. A questão é que ele te deu muito, esse é o ponto. A questão aqui é se eu te perdoei e você tinha uma dívida infinitamente maior, por que que você não perdoa? Por que você tem tanta dificuldade em perdoar? Por que é tão difícil perdoar? Perdoar é difícil porque a gente foi ferido de verdade, não é? A gente carrega uma dor real. Alguém fez algo contra nós. Então não é só uma falha, as pessoas contraem mesmo uma dívida. E a gente quer compensação, não é? O coração humano, ele busca justiça. O sangue clama por justiça. O coração humano, ele espera a justiça. Ele espera a reparação. Ele espera que quem lesou pague. Pague. Essa é a nossa ilusão. E a gente busca isso.
Para nós é só isso que faz sentido, irmãos, essa lógica. E quando a gente não recebe, a gente se ressente, a gente se afasta, a gente se endurece, e aí a gente planeja a vingança. A gente fica imaginando como é que a gente pode fazer para que a pessoa sinta a mesma dor que nós. E a gente fica doido para viver essa experiência da pessoa lá sofrer também. Mas o ressentimento é uma prisão. Quem não perdoa, ela fica lá revivendo a dor, revivendo e permanecendo preso ali no passado, fica preso no passado, perde a liberdade, irmãos. O que é perdoar, irmãos? Não é negar a dor, não é isso, não é isso que Jesus está dizendo. Engole o choro, engole o choro e perdoa. Eu estou mandando. Não é isso, não. Não é negar a dor. Não é dizer que não foi nada, é claro que foi. Uma traição, irmãos. Se alguém trai a gente, isso é algo terrível, não é? Jesus não está dizendo que não foi nada, eu não estou nem aí para aquilo que aconteceu com você. Não significa que a gente vai restaurar a confiança de uma maneira imediata. Jesus não está aprovando o erro, entende? Não é aprovação de erro. Perdoar é abrir mão do direito de cobrar. Do direito de cobrar. É entregar a Deus o julgamento. É fazer exatamente o que Jesus fez. Pai, perdoa-lhes. A vida daquele povo ficou. Será que aquele povo ali não viveu as consequências de ter matado Jesus daquela forma tão terrível? Você acha? Jesus pediu, Pai, não imputa para eles esse pecado. Mas o que aconteceu em seguida, irmãos? Aquela geração foi dizimada. O templo foi destruído como nunca havia acontecido antes. Eles viveram as consequências. Entende? Mas Jesus, ele pediu, perdoa. Lembra de Estevão? Estevão sendo morto, irmãos. O ódio, né? O Lucas, ele relata isso. Havia ódio. Saulo respirava violência. Ele olhava para Estevão com ódio. Estevão ali, ele teve a visão de Jesus ao lado do trono. E ele disse, Pai, perdoa-lhes. Enquanto eles estavam jogando aquelas pedras enormes, dilacerando, e ele morreu ali apedrejado, ele pede, Pai, perdoa. As pessoas vivem as consequências. Jesus, então, perdão não significa isso. Não é negação da dor. Não é dizer que não foi nada. Não é relativizar o erro. É abrir mão do direito de cobrar. É o que as almas lá em Apocalipse fazem. Senhor, é o Senhor, minha é a vingança, diz o Senhor. A gente não tem o direito de julgar, de sermos juízes. Coloca para mim. Confia em mim, a justiça virá. Eu vou fazer. É entregar a Deus o julgamento. É dizer, eu não vou mais viver preso a isso. Perdoar é se ver livre, irmãos. É liberar, é liberar. É liberar da dívida, é não cobrar mais. É absorver o custo, Tim Keller fala. É absorver o custo. É pagar a conta. Não é que não tem conta para pagar. Não é, vou cancelar sua dívida e pronto. Quando a gente perdoa, a gente assume a dívida, a gente paga, a gente assume o prejuízo. Em vez de fazer a pessoa pagar, a gente vai assumir. Amém? Quem você ainda não perdoa? Você consegue pensar em um nome? Você consegue pensar uma história aí da sua vida, um momento, uma ferida antiga? Existe? Quero dar a oportunidade para você ouvir a voz do Espírito Santo. Pede para ele te ajudar agora, nesse momento. Entende que esse passo é muito importante. Jesus falou: você pode orar, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra como nos céus. Você pode pedir o pão de cada dia, Pai, dá hoje o pão de cada dia. Mas você não pode pedir, Pai, perdoa as minhas dívidas, se você não perdoa. Porque
Não existe perdão de Deus se esse perdão não gera um coração perdoador. Você consegue pensar em alguém? Você consegue pensar em uma história, um momento? Será que você tem razão? Mas eu tenho razão, Senhor. O Senhor sabe que eu tenho razão. O Senhor sabe que eu fui injustiçado. O Senhor sabe o que aquela pessoa fez. O Senhor conhece essa história. Eu estou do lado certo. Será que você tem razão? Não é essa a pergunta, entende? Não é isso que você tem que perguntar. Não é disso que Jesus está falando. A pergunta correta é essa. Você entendeu o quanto você foi perdoado? Não importa se eu estou certo, quem está certo, quem está errado. Você entendeu o tamanho do perdão com o qual Deus te perdoou? Estava pensando aqui essa semana e eu escrevi no bloco essa frase. O perdão não muda o passado, irmãos. Entende? Não tem a ver com mudar o passado, mas ele muda o poder que o passado tem sobre nós hoje. É fundamental, fundamental. Jesus colocou o perdão no centro da prática cristã. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora. Traz a memória. Isso é muito importante. Não tem nada mais importante. Não tem nada mais importante. É isso que o Espírito Santo quer gerar em você, um coração perdoador, um coração gracioso. Feche seus olhos, traga a memória. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Existe alguém, Senhor, uma pessoa que me feriu, que me traiu, que me abandonou, que me prejudicou. Existe, Senhor, me mostra agora. Eu estou preso a alguma situação lá no passado. Eu ainda sofro as dores disso. Pede para o Espírito Santo te ajudar. Oh Deus, ajuda-nos. Jesus, ajuda-nos. Perdoa-nos, Senhor, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Na medida em que perdoamos aos nossos devedores, manifesta o perdão, ó Deus. Manifesta a tua graça. Começa a pedir assim: santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome é maior, mais alto. Teu nome está no lugar mais alto. A evidência. Não há nada, nem ninguém como o Senhor. Nada, nada se compara a ti. Santificado seja o teu nome, acima de tudo, de todos, separado de todas as coisas. Senhor, santificado seja o teu nome. Pede assim para ele: venha o teu reino, esse reino glorioso, esse lugar glorioso estabelecido pelo poder do sangue derramado, esse reino glorioso. Oh, o Senhor veio até nós trazer a natureza celestial, esse reino dos céus. Senhor, venha a nós o teu reino. Senhor, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade na terra como nos céus, na minha vida como nos céus, assim como acontece nos céus. Seja feita a tua vontade no meu coração, nas minhas emoções, com relação ao perdão. Oh, aleluia. Essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Senhor, seja feita a tua vontade. Que eu tenha um coração perdoador. Derrama a graça. Derrama o teu amor no meu coração. Na medida em que eu me lembro, ó Deus, dessas feridas, dessas pessoas, desses grilhões, derrama a tua graça, Senhor. Derrama a tua graça, Senhor. E agora, Senhor, derrama o perdão na medida em que eu perdoo. Cada perdão, Senhor, concedido, derrama a tua graça, que eu, que eu perceba mais e mais a grandeza e o tamanho do perdão que o Senhor me concedeu, na medida em que eu perdoo a todos os meus devedores, que eu perdoo a todos aqueles que me feriram, eu perdoo, Senhor.
Oh Deus, me livra, Senhor. A cruz de Cristo, esse é o poder da cruz, irmãos, esse é o poder do sangue. Ela, ela, ela interrompe o ciclo da vingança, da cobrança, da exigência, e estabelece o ciclo do perdão, o caminho do perdão, o caminho da graça, irmãos. Pede para o Senhor agora, quero orar com você. Não sai daqui com o coração pesado. Existe alguém, existe uma ferida. Quero orar com você.